Oi pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui de novo nas nossas aulas de dissertação. Eu sou a professora Fernanda Gomes e é um prazer compartilhar alguns conhecimentos aqui para que vocês se sintam mais seguros para fazer um texto dissertativo. Essas redações que a gente está ensinando para vocês, elas servem para o Enem, elas servem para vestibular, concursos públicos, porque a redação dissertativa argumentativa é um modelo básico, padrão. Então, as formas de correção e a estrutura normalmente são as mesmas. E hoje a gente está aqui com a aula 10. A gente vai ver hoje do que se trata aqui a aula 10 que eu separei para vocês. E o assunto é esse aqui, ó. Temas atuais. Eu vou dar para vocês hoje 5 temas atuais para que vocês se preparem para a redação de vocês. Agora, vamos deixar uma coisa clara. Muita gente que vai fazer uma prova de dissertação, às vezes assim não se preocupa em estudar temas. Porque é normal a gente pensar, não sei o tema da redação, então não adianta eu ficar estudando, porque eu não vou adivinhar esse tema. Aí que vocês se enganam. Por quê? Só a gente estudar a estrutura da redação, as técnicas, como fazer, não vale a pena se eu não dominar nada do tema. Por exemplo, vamos supor que eu tenha muito treinamento em redação, eu seja ótima na gramática, eu saiba as estruturas, as técnicas. Aí, se eu chegar na minha prova e eu me deparar com um tema do qual eu não tenho conhecimento, eu não vou escrever nem 2 linhas. Não adianta. Por quê? Por mais que a gente tenha esqueletos prontos de redação, por mais que a gente tenha essa orientação e também tenha os textos de apoio que talvez eles deem nas provas, se eu tiver isso tudo, mas eu não conhecer o mínimo, a minha tendência é a tal da encher linguiça, né? A gente fala assim, estamos enchendo linguiça, vamos enrolar aqui para poder preencher as linhas. E o corretor sabe disso. Dá para ver se a pessoa tem um tema estudado ou não. A gente vai pegar 5 temas. Se vocês gostarem, depois eu pego outros 5 temas para a gente comentar. Como que funciona? A gente tem que trabalhar temas antes de ir para a prova. Por quê? Não que a gente vá adivinhar o tema que vai cair, mas se eu estudar 5 assuntos e o meu tema for um tema parecido com esse assunto que eu estudei, eu posso aproveitar as ideias que eu estudei. Agora, vamos colocar aqui uma coisa importante que eu quero que vocês aprendam, que se chama repertório. Repertório é uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente na hora de estudar os temas que vocês pretendem. Olha só, vamos supor que eu quero estudar o tema, por exemplo, o acúmulo de lixo nas cidades. Então, existe um repertório para que eu use para aquele tema, ou seja, repertório seria um conjunto de informações e citações que eu posso usar sobre aquele tema. Então, eu vou estudar sobre o acúmulo de lixo, eu posso ir na internet e pesquisar assim, repertório para redação do tema acúmulo de lixo. Então, vai aparecer para vocês um conjunto de segmentos que falam sobre esse assunto. Por exemplo, pode aparecer um documentário sobre esse assunto, um filme, alguma citação. Então, são as informações que eu obtenho nas pesquisas sobre o tema que eu posso, com certeza, usar na minha redação, para que ela fique bem informativa. Então, se eu vou fazer um estudo de algum tema, é interessante eu pesquisar um repertório para aquele tema. Então agora, para a gente não enrolar, vamos no primeiro tema que eu separei. Um primeiro tema importante para a gente estudar é esse aqui, ó.
a importância da regulamentação da inteligência artificial. Essa palavra aqui, essa expressão inteligência artificial, eu quero que vocês leiam muito sobre ela e estudem. Por quê? Porque está na lista em todas as pesquisas que eu fiz sobre os principais temas que podem ser cobrados esse ano, né, 2024. Esse aqui é um tema que está assim bem no topo. Por quê? Porque ainda a gente não tem uma regulamentação para o uso da inteligência artificial, né? Tipo, quando a gente vai relacionar a inteligência artificial com os direitos autorais, por exemplo, de quem produz um texto, né, gerado pela inteligência artificial. E isso daqui é muito falado. A inteligência artificial, ela está muito popularizada atualmente com o ChatGPT. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, se a gente estuda essas informações sobre o chat, sobre essa regulamentação, já é um caminho para a gente poder acertar nesse tema para fazer uma boa redação. Também é muito assim comentado a questão da inteligência artificial com a questão da cultura, porque até quando as obras culturais elas estão autênticas, até quando elas não têm ali uma influência, uma interferência da inteligência artificial. Então é outro ponto que pode ser explorado desse tema, mas eu gostaria que vocês treinassem esse tema. Agora vamos ver um segundo tema também importante, tá aqui. Os impactos dos influenciadores digitais no comportamento dos jovens brasileiros. Esse tema 2 aqui fala sobre influenciadores digitais e também é um assunto muito atual para a gente poder treinar a nossa redação. Então, a gente tem que discutir sobre essa influência, né? E pesquisando um repertório para passar para vocês, eu vi que existe um documentário que se chama O Dilema das Redes. E esse documentário vai explorar essa questão dos influenciadores. Também existem muitos casos hoje que são polêmicos a respeito de influenciadores. Nem sempre essa influência é positiva. Então, se a gente quiser citar algum caso de repercussão nacional, né, que afetou algum comportamento de jovem, então é interessante que a gente cite, tá? Então, beleza, tá aí influenciadores digitais, vamos para o nosso tema 3. Nosso tema 3 já é mais gerado, né, um tema para a questão do meio ambiente. Alternativas para o descarte de lixo eletrônico no Brasil. Esse tema aqui é um tema que reflete uma questão ambiental. Então, a gente tem que estudar temas não só do lado social, do lado da tecnologia, mas também do meio ambiente. Então, pesquisando um repertório para esse tema, existe um documentário que se chama Lixo Extraordinário. Esse documentário, Lixo Extraordinário, vai abordar essa questão. Caso vocês tenham tempo de assistirem a esses documentários, excelente. Caso vocês não tenham tempo, se vocês lerem alguma coisinha sobre eles, já dá para citar, não tem problema. E é importante também que vocês pesquisem alguns dados estatísticos sobre a produção desse lixo eletrônico, né? Se a gente quiser citar dados, porcentagens, alguma coisa assim relativa a pesquisas, né? Vai ficar excelente para o conteúdo da nossa redação. Então vamos agora para o próximo tema, que é o tema 4. Saúde da mulher em questão no Brasil. Então, o assunto mulher aparece muito quando a gente pesquisa os principais temas para a gente treinar. E esse tema, até então, ele ia muito na relação violência doméstica. Né? Muito se falava sobre a violência contra a mulher, aí vinham questões sobre feminicídio, sobre a Lei Maria da Penha, então já foi muito explorado esse tema.
Agora, a gente está falando da saúde da mulher porque está sendo muito cobrado o tema com relação à violência obstétrica. Então, é interessante vocês lerem sobre esse tipo de violência que marca muito a questão da saúde mental das mulheres aí, né? E o interessante é que a gente pode citar não apenas filmes, séries, alguma coisa assim que a gente assistiu sobre, mas a gente também pode citar algumas coisas da Constituição. Principalmente quem vai fazer uma prova aí de concurso, que está estudando muito direito, né? Não digo só para o Enem, mas para quem vai fazer um concurso público, pode citar algum artigo da Constituição aí que aborde esse tema, tá? E quem vai fazer Enem tem um documentário interessante que se chama O Renascimento do Parto. O Renascimento do Parto. Então, isso aí tudo é um repertório, né, que a gente pode usar para esse tema da mulher em questão no Brasil. Então, agora nós vamos para o 5º tema, e antes da gente ir para o tema número 5, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar aquela curtidinha e compartilhe com os amigos que estão estudando e precisam de orientações para fazer uma boa redação. Então, agora vamos para o tema de número 5. A persistência do trabalho análogo à escravidão na atualidade. Olha só que bacana esse tema para a gente fazer uma alusão histórica, né? Um dos modelos da gente iniciar um texto dissertativo é a gente fazer uma alusão histórica e relembrar para o leitor como era esse tema no passado. Então a gente pode falar sobre essa época da escravidão aí, desde o tempo da colonização, e trazer para comparar com a atualidade. Aqui o que a gente pode citar são alguns documentos tipo Declaração Universal dos Direitos Humanos, fica bacana também. E também existem obras sobre esse tema. Existe uma novela chamada Todas as Flores, que ela também pode ser citada aqui nessa redação, né, para poder enriquecer aí a análise que a gente dá para esse tema escravidão na atualidade. A gente pode também citar exemplos desses trabalhos que infelizmente hoje ainda existem no Brasil, né? E julgar a questão dos direitos aí sociais das pessoas, né? Tem muita questão assim de imigrantes que vêm para o Brasil e são levados a esse trabalho, né? Então, em vários setores da sociedade, isso aqui pode ser explorado. Então, meninos, eu trouxe aqui para vocês 5 temas. É interessante fazer uma redação sobre esses temas, inserir algumas dessas citações, desses repertórios e treinar bastante. Por quê? Se não cair na sua prova um tema desses, pode ser que caia alguma coisa parecida e aí a gente vai aproveitar. Agora, se você achou válido nessa aulinha sobre temas, escrevam aqui que depois eu faço uma outra aula citando outros 5 temas. Se a gente escreve muito tema, deixa numa pastinha ali as informações e na hora assim, tipo uma semana antes da prova, a gente dá uma lida, a gente vai ter ali um tanto de conteúdo na nossa cabeça acumulado e vamos ter segurança para fazer qualquer tema que aparecer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, foi um prazer compartilhar esses temas e foi um prazer estar com vocês. Bons estudos, bom treino para vocês, aquele abraço, fiquem com Deus.